Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, são 11 horas e 21 minutos e olha quem está aqui, Renato Melo. Bom dia, bom dia. Quase boa tarde, hein, filho? Gente, o trânsito, né? O trânsito, ó, aí... Mas ele chegou para o segundo bloco, queridos, não é? Eu estou com um tema aqui, querido, que nós vamos estar tratando com nossos ouvintes, que o Eterno falou muito forte ao nosso coração ontem, não é? Nós estamos aqui seguindo nossos estudos aqui, eu estou com o pão diário, e eu quero trazer essa mensagem que o Eterno falou muito forte ao meu coração ontem. Eu falei, amanhã eu vou pegar o Renato com essa aqui, para ele me ajudar nas observações. Eu vou falando e a gente vai comentando, não é? Olha só, queridos, planos. Ao homem pertencem os planos do coração, mas ao Senhor, do Senhor, vem a resposta certa, Provérbios 16:1. Você faz planos constantemente? O que sonha para o seu futuro? Alguns dos seus planos não foram concretizados? Pois bem, qual foi sua reação quando isso aconteceu? Renato, vou perguntar aqui para você. Vou dar uma parada aqui na leitura. Filho, e aí? Planos. E como a gente age quando a gente planeja e não acontece alguma coisa? A gente fica triste. Eu fico, né? Eu já fiz vários planos e realmente quando não acontece a gente fica triste, a gente fica frustrado, né? E a gente... Às vezes a gente acha que, às vezes vem vários pensamentos na nossa mente, né? Será que nós temos capacidade? Muitas vezes passou isso na minha cabeça, na minha mente, falei, será que eu tenho capacidade para isso? E aí é você recorrer para a oração, né? Como muitas vezes chegou esse desânimo na minha vida, né? E eu falo, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Renato, me fala uma coisa, acho que um dos sentimentos, eu não sei, eu tenho, né? Quando não acontece uma coisa que eu orei, pedi, implorei, supliquei, é do tipo assim, será que papai me ama, não é? Não vem aquele... Não, vem um pensamento, tipo, será que estou sendo aprovada? Verdade. Não é? Já passei muito essa situação, né? De será que o Senhor está me vendo? Será que o Senhor está me ouvindo? Né? E realmente, gente, porque você ora, você faz lá o projeto, né? Às vezes vem também a tal da ansiedade, né? Você fica ansioso, né? Esperando o Senhor responder, ou você fica ansioso para aquilo que você planejou dar certo. E muitas vezes acontece ao contrário, né? E realmente, eu já quantas vezes falei, será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor esqueceu de mim? Né? Será que eu errei? Às vezes, muitas vezes, o Senhor me perdoa, Pai, né? Eu não sei do que, mas por favor, me perdoe, não importa, não importa o que tenha acontecido. E é interessante, né? A gente aprende, né? É triste, gente, não vou falar que é fácil não, que não é não, já vários projetos, vários planos que eu fiz, realmente eu vi que na hora, assim, não concretizou, não foi o esperado, o que eu imaginava no meu coração que sucedesse. E aí a gente entra nessa porta do desânimo, não é, Isso. filho? Não, aí é pior quando a gente faz biquinho, né, filho? Agora eu também não vou fazer nada. Não, eu tinha essa mania. Eu falava, já que não deu certo, então eu não vou fazer mais nada não, já que não deu certo aquilo que foi planejado, aquilo que foi esforçado, é porque você tem um esforço para planejar as coisas, né? Você gasta de seu tempo, sua hora, seus sentimentos, e aí você vê que nada daquilo aconteceu. Aí você fica triste, aí você quer parar tudo, né? Muitas vezes eu sou tentado, às vezes, né? Quantos de nós somos todos os líderes, de falar, sabe de uma coisa? Acabou. Filho, alguma vez você ficou decepcionado por não dar certo o teu plano, ou você descobriu logo na frente e falou, Senhor, muito obrigado, porque o meu plano não deu certo? Não, já isso também, várias vezes, muitas vezes. A gente fica, né, triste na hora, né? Que nem... Arrasado. É que nem uma vez, né? Eu aprendi isso numa situação de ônibus, né? Tava para pegar o ônibus passou. E, nossa, eu fiquei muito bravo. Né? Falei, nossa, tô cansado. Tô atrasado, cansado, e o ônibus passou, ele nem parou, né? E eu cheguei, fui correndo, passou. E aí eu peguei um outro vazio,
porque eu peguei outro vazio, estou sentado no ônibus lá, de repente, aquele ônibus que passou, quebrou. Lá na frente, o que você perdeu, né, o que filho? eu perdi, aquele que você falou, por quê? Por quê? Só comigo, só comigo. E aí, o mais interessante é que no ônibus que eu estava sentado, e naquele ônibus, ele, além de lotar o meu... Claro, né, porque foi para todos, para o seu, né? Os passageiros. Lotou. Aí eu falei, gente, obrigado porque eu não vim em pé. Querido meu, né? Então, olha só, continuando, o texto de hoje mostra que Davi tinha grandes planos. Qual texto ele está citando? Que nós não lemos em 1 Crônicas 28, de 1 a 7, mas eu já mencionei aqui no outro drop, onde o que acontece? Davi tinha disposto no coração fazer a casa para Adonai, fazer a casa, o templo do Eterno, e o Eterno pegou e disse para ele, não, você não vai fazer, quem vai fazer é o seu filho, a sua semente, mas você não vai fazer. Que coisa mais chata, não é? Triste, né? Imagina, uma pessoa e um homem segundo o coração do Eterno, queridos. Nós temos de saber que o Eterno sabe o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, não é? Davi tinha um grande plano e bons planos. Queria construir um templo para o Senhor em Jerusalém. Entretanto, ele teve de aceitar a vontade do Eterno. E que não lhe permitiu que levasse esse projeto à frente, não é? Apesar de ser um projeto que o Eterno aprovava, mas não seria ele que executaria. Aí a gente fala, poxa, quer dizer, eu não estou fora. E interessante, né? Nessa situação você fala, mas Senhor, estou fazendo para o Senhor, né? Eu quero te agradar, eu quero fazer. Muitas vezes passa isso, né? Nossa, quantas vezes, né? Você vai fazer uma obra, você quer salvar vidas. É bem, Senhor, não deu certo, mas Senhor, não é mal, não estou fazendo nada para mim, estou fazendo para o Senhor. Assim como Davi, né? Davi queria construir para o Senhor, né? E Davi estava ali com um plano, né? Agradar o Senhor, né? E filho, nós também vimos isso muito no campo missionário, não é? Pessoas que vão, infelizmente, vão sem chamado. É né? verdade. Queridos, olha, o ministério não pode ser porque você não consegue trabalho, porque você... queridos, o ministério não pode ser autocomissionado, o ministério não é fonte de lucro, queridos. Eu não sei o que fazer para que as pessoas... Queridos, vocês vão prestar contas, não é? Se tem alguém aí me ouvindo, falando, não, encontrei lá, tem uma vaga para missões. Outro dia encontrei, estou falando sério, filho, eu nem te contei essa, mas eu vou contar agora, né? A pessoa chegou para a gente e falou, não, eu quero fazer parte daquele ministério, um ministério próspero, né? Porque o pastor lá, ele vai ganhar pelo menos 5 mil reais por mês. Eu falei, meu pai, que chamado é esse, queridos, em nome de Yeshua HaMashiach? Não faça isso, nem com você, que a sua vida vai ser tão infeliz, Filho, a gente tem visto pessoas autocomissionadas. Autocomissionadas é do tipo, o Eterno não mandou, mas você foi. Eu já vi vários, muita gente. Eu já vi gente. E é interessante que eu já vi pessoas, e estou vendo, não já vi não, estou vendo, estou vivendo. E pessoas destruindo vidas, destruindo casamentos. Eu estou vivendo uma situação semelhante a essa, estou vendo com meus olhos. Isso é realmente muito complexo para nós, queridos, e nós temos alertado vocês. Olha, o Eterno não mandou, não me aprovou, mas eu vou assim mesmo, porque é para Deus, eu vou de qualquer maneira. Não façam isso, queridos. Que coisa terrível nós temos visto, que consequências, casamentos desfeitos, adultérios. Olha, queridos, vocês não têm noção do que a gente vê no campo dito missionário. Se a gente for contar para vocês, vai desanimar total, não é? Mas eu vou contar um caos, um caos eu tenho de contar, não é? Ainda que arde, não é? Nós estamos num ministério, não vou dizer o nome de maneira nenhuma e nem expor ninguém. E aí chegou lá o casal com muitos filhos, não é? E o casal loiro, que era, olha, queridos, quase albino o casal. Os filhinhos loiros. E aí recebemos um missionário que veio da parte norte do nosso país, nem vou falar de onde que veio, não é? E aí passou-se um tempo, aquele missionário tinha de pegar as doações lá para o ministério, para todas as coisas, alimento e tudo mais, não é? De repente, essa senhora
que teve todos aqueles filhos loirinhos e achou-se grávida. Não era da Ruach HaKodesh, não era do Espírito Santo, não é? E quando nasceu a criança, ela tinha a cabecinha achatadinha e cabelos pretos, olhos pretos, castanhos escuros. Desculpa de falar esse termo, não é, queridos? Mas a criança, evidentemente, era filha do missionário. Ela não era filha do esposo da pessoa que era missionária, que estava na obra. Queridos, eu preciso contar para vocês que a missão acabou. É por isso que eu estou narrando, tá, queridos? Se fosse uma missão que tivesse continuado aqui no Brasil e tudo mais, eu não iria nem estar mencionando. Eu estou mencionando justamente porque esse ministério acabou, queridos, acabou. E o clima terrível que ficou, ou as crianças que estavam dentro do ministério, queridos, e aí aquela coisa, vai atrás de DNA, não precisava de DNA, não é? Mas estava evidenciado e, olha, queridos, que situação. Amados, isso aí estar no ministério. Olha, não encontro trabalho no meu estado, então eu vou para outro lugar. E a gente vê isso, queridos, em várias situações. Procure uma informação na internet, um documentário, Os Filhos do Rodanel. Procura isso. Aqui em São Paulo foi feito um rodanel e veio pessoas de todo o país para trabalhar, na verdade, de algumas regiões. E o que aconteceu? Eles deixaram suas esposas lá, vieram para cá trabalhar e aqui geraram vários filhos e disseram que amava aquelas mulheres. Mulher é assim mesmo, não é? Que amava aquelas mulheres, que amava porque amava, não é? E aí o que aconteceu? Deixaram elas com as crianças aqui, nós estamos com uma quantidade de filhos do rodanel, ou seja, a mulher não sabe nem o nome, o homem tem família em outro estado, não é? A única coisa que ele queria era não dormir com os obreiros lá da obra, queria dormir na casa de alguém, numa caminha, e aí aproveitou e deixou um filhinho que não era a intenção dele fazer isso. E nós estamos vendo isso dentro do ministério. Infelizmente. Lamentavelmente. Infelizmente, a gente está vendo pessoas que tomam decisão, não oram, e é interessante, o mais interessante, as pessoas que tomam uma decisão dessa, elas não oram, e quando elas estão na obra, a obra que o Senhor não mandou elas estar, elas também não oram. E aí depois ainda cobra do pai. Elas não oram. E, gente, infelizmente, uma das coisas que eu tenho mais visto, e assim, tem me entristecido o meu coração muito, e tem pessoas gananciosas, não é pela obra, mas é por... Não é por ganhar, não estou falando, nem sei se a gente poderia falar gana por ganhar almas, né, queridos? Mas assim, a nossa motivação tem de ser edificar as pessoas, tem de ser resgatar as vidas, e nem trazer para o nosso rebanho, viu, queridos? Pelo amor do Pai, não queira ovelha que não é sua. Tá? Ela vai virar bodinho, ela vai morder você. Você escuta o que eu estou te falando, ouve o que eu estou falando. Então, essa gana de número, gente, olha, dentro do ministério, pelo contrário, a gente estava reunido ontem falando que não cabe o número de casais que querem fazer o curso de casais. Queridos, a gente não tem isso dentro desse ministério. Quanto mais, melhor. Queridos, quanto melhor, mais. Aqui é o contrário. Não é quanto mais melhor, é quanto melhor mais, tá bom, queridos? Me interessa a qualidade do teu crescimento espiritual e jamais a quantidade de vidas que estão ao redor da gente. Olha, eu já vi lugares cheios de gente vazia. Você nunca viu não, né, filho? Infelizmente tem se tornado, não que seja a gente... Não que deve ser normal, mas tem se tornado normal. Comum. Comum, não é normal, mas é comum. É comum. E é triste, gente, é triste. Ontem mesmo eu tive uma experiência não muito agradável de um casal virar para mim e falar assim, Renato, se a gente não estiver com essa vida, a gente não ganha. Ah, meu Senhor. Aí você fala, você está usando uma vida, você está usando as pessoas, né? Mas é o nosso trabalho. Eu fiquei triste, muito triste, mas o que acontece. Olha, eu sinto muito. Meu filho está passando por essas situações. A gente abre para vocês, queridos, mas nosso interesse é que você compreenda também que nós somos seres humanos, como você, com sentimentos como você. Continuando aqui o texto. Em muitos momentos da vida, precisamos abandonar alguns dos nossos planos para obedecer o que Deus quer. Não é fácil. E também não deve ter sido para Davi. Ele
Ele já tinha sonhado com a construção do templo, planejado os detalhes, até feito um esboço do projeto, fez a planta, queridos, não é? Chamou os melhores engenheiros, arquitetos ali, não é? Porém, Deus lhe disse, não, o meu plano para você é outro. Talvez Davi tenha ficado triste, e deve ter ficado mesmo, viu, queridos? Mas alegro-me de ver que ele aceitou a vontade de Deus para aquele tão belo propósito e entregou a Salomão, seu filho, os projetos. Deus deu a Davi o privilégio de deixar o caminho pronto para que ele Shlomo executasse a construção do templo. Também deu a ele uma grande alegria de que essa pessoa fosse alguém chegado, seu próprio filho e sucessor. Filho, você não quer isso não para você, né, filho? Queridos, eu estou falando sério, queridos. Olha, a gente vê tantas pessoas fazendo ministério de carreira, não é? Então, a pessoa tem um ministério, o filho vai ter que ter um ministério, não importa se tem chamado, mas o filho vai ter que seguir aquilo e pronto, acabou. Queridos, quem tem ministério de verdade, o filho caminha junto, como é o caso do meu filho, tantos que me acompanham aqui, a Priscilinha, meus irmãos chegados que estão mesmo ao meu lado, queridos, as pessoas não querem esse lugar na vida, não. Filho. Gente, ministério verdadeiro, não ministério onde as pessoas lucram, né? As pessoas não querem não, elas querem ministérios que ela esteja à frente, né? Ela seja o centro. E ela seja servida. E ela ganha. Ontem mesmo eu tive uma experiência que eu achei tão interessante, né? Eu falei, Senhor, eu recebi ontem um jovem, nossa, foi uma bênção ontem, um jovem de 15 anos. E eu olhei assim, eu falei, Senhor, eu vi como o Eterno, a graça do Eterno, a presença do Eterno ontem estava em casa. Aleluia. Porque eu estava vendo assim, um jovem de 15 anos querendo realmente o Eterno. Isso é muito forte, foi muito forte, né? E a maneira dele se expressar, a maneira dele, a sede que ele tem do Senhor. E eu olhei aquilo ali e falei, Senhor, isso vale a pena. Isso aqui vale a pena. Você não está lidando com situações de pessoas querendo interesse para si, né? A pessoa querendo revelação de quanto que ela vai ganhar, quanto que o Senhor vai agir na vida dela. Não, é uma pessoa de 15 anos querendo o Senhor, querendo buscar o Eterno, querendo saber como é que pode ter uma comunhão com o Senhor. Isso para mim foi gratificante. Eu falo, Senhor, até as pessoas brincam, né? O Renato tem, o ministério do Renato no anonimato, né? Ninguém vê. Gente, eu amo o ministério assim, no anonimato, ninguém vê. Ninguém vê, o Senhor vê. O mais importante não é os outros verem, não é o holofote, é o Senhor vendo. É vidas realmente sendo restauradas, ninguém precisa ver. O que nós precisamos ver é o fruto, só. Mas a glória sempre é do Eterno, não é nossa. Aleluia, aleluia, não é? Olha só, eu creio que Davi ficou muito orgulhoso porque seu descendente foi a pessoa usada por Deus para levar adiante aquilo que ele havia iniciado. Talvez nunca compreendamos completamente qual o sentimento de Davi com essa situação, mas quando os nossos planos, o texto deixa grandes lições, e a maior delas é que os planos de Deus sempre devem estar acima dos nossos planos. Precisamos ter a ousadia de entregá-los ao Senhor e esperar que Ele os aprove ou nos mostre o caminho, que é outro, não o nosso. Por outro lado, tenha o coração de Shlomo, Salomão, e abrace também os planos que o Eterno confiar nas suas mãos. Planeje, mas deixe a decisão nas mãos do Eterno. Meu querido, minha querida, não estou pedindo para você deixar de fazer planos. Nós temos de sonhar e apresentar nossos planos. Queridos, não perca a esperança. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor do Todo-Poderoso, não é? Ai, céu, fiz lá o plano, chamei os engenheiros, tudo mais, o Eterno falou, não vai fazer. Não é isso, meus queridos, pelo amor do Todo-Poderoso. Estou dizendo a você que está me ouvindo, há planos que você pode estar fazendo que precisam, antes de serem executados, da aprovação do nosso Pai. Não mova o seu pezinho sem você ter essa certeza no seu espírito. Céu, não consigo ouvir o Pai, não é? Queridos, olha, peça para Ele sinais então,
Não sinais assim, olha, eu vou sair na janela, como diz o Carlos, vou ver se passa um Fusca verde, se passar é porque o Eterno, que não é isso, queridos, alguma coisa referente àquela situação, nós atravessamos por essas coisas sempre, né? Mas olha só, peça um sinal, ore, jejue, ele vai falar com você, de um modo que você não vai ter dúvida. Esse passeio, essa viagem, esse ministério, essa proposta que eu recebi. Aliás, queridos, cuidado com propostas, não é? Nem tudo que se propõe. Tem que orar muito, porque né, cada proposta, cada situação que você aceita ou as pessoas fazem para você, você está abrindo portas para pessoas entrar na sua vida, né? Como a gente já viveu isso, né? Cria laços, né? E realmente se expõe em vulnerabilidade. E há laços que se a gente não laço mesmo. Há laço que é laço. A gente acaba sendo enforcado com laços, né? Que a gente, né, tem feito cuidado com quem você tem feito aliança. Cuidado com qual é o objetivo das pessoas fazer aliança. Aliás, Renato, não se deve fazer alianças, queridos. Não faça aliança se o pai não falou com você. Se eu estou noiva, vou casar daqui a um mês. Querida minha, o Eterno mandou você casar? Olha, em nome de Yeshua HaMashiach, tome uma atitude de ouvir o que ele tem a dizer sobre isso, para você amanhã não estar me escrevendo, dizendo, céu, agora como é que eu faço para separar? Porque aí, minha amada, você não vai ter meu apoio mesmo. Se casou, você vai ter de se ajustar, e vai ter de aprender a amar, e vai ter que aprender a seguir, não importa a situação. E Rê, quantas vezes é verdade? A gente, depois que empenhou a palavra, já era, né? Aí você tem que cumprir. E aí, amados, quando não é a vontade do Senhor, se torna um peso, um jugo. É porque ele não vai junto, né? Se torna um jugo. E você tem que cumprir, né? Você tem que cumprir. Você deu a sua palavra, você tem que cumprir, né? Às vezes você ora, né, para o acordo ser quebrado. Desculpa. É verdade. Nós colocamos algumas situações que nós empenhamos nossa palavra e nós colocamos como condição que a pessoa agora cumprisse a palavra dela. Quando ela não cumpriu, nós fomos desobrigados também do nosso... Olha, queridos, mas o que nós falamos, amados, o que nós empenhamos nossa palavra, nós temos que cumprir. É verdade, com certeza. Então toma cuidado, ora, não age por impulso nem por emoção, né? Mas age assim. Da aparência, né, filho? Oh, meu pai. É um perigo. A aparência é um perigo, então, queridos. Ora, né? Toma uma direção do Senhor. Né? Se o Senhor falar não, ele sabe porque ele está falando não. Não faça biquinho, não é? A gente faz biquinho, mas olha só. Procura saber, pai, olha, eu estou precisando entender por que não. O Senhor pode me dizer, queridos, você sempre vai ficar sabendo por que não. Sempre você vai ficar sabendo por que não. Não é? A resposta de papai para você pode ser sempre sim, não, espere. A mais difícil de ouvir é espere. Não é? O não a gente já vai para o biquinho mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, meu querido e minha querida? Tome sempre essas atitudes e o Senhor vai ser contigo, tá bom?